Numa altura em que as relações entre ciência e sociedade adquirem cada vez mais protagonismo, não é de estranhar que se assista a um enorme crescimento ao longo da última década de uma prática conhecida como ciência cidadã. Cristina Luiz é investigadora no Centro Interuniversitário de História das Ciências e da Tecnologia da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, onde desenvolve investigação nas áreas de ciência cidadã, comunicação e gestão, ciência e história da ciência. ScienceCast, uma conversa com ciência. Sejam bem-vindos ao ScienceCast, eu sou a Mónica Ribau e estamos de volta com mais uma convidada muito especial para ter conversas com ciência. Cristina Luiz está aqui connosco, desde já obrigada por estar presente. Obrigada eu. E vamos ter uma conversa sobre ciência cidadã. É verdade. Então eu gostava de perguntar o que é a ciência cidadã? Essa é a pergunta mais difícil que pode ser feita a alguém que trabalha em ciência cidadã, porque ciência cidadã é algo que é difícil de definir. Cabem dentro da ciência cidadã várias práticas, várias metodologias, mas várias definições, há diferentes definições para a ciência cidadã. É algo muito interessante, logo aí o desafio que é trabalhar em ciência cidadã, mas uma forma mais simples de definir o que é ciência cidadã é o envolvimento de pessoas não especialistas na ciência ou especialistas em áreas científicas diferentes no processo científico, ou seja, é uma forma de envolver não especialistas na área científica na prática científica. Portanto, é um processo de colaboração intenso entre a sociedade como um todo e os cientistas e quem faz investigação, nas diferentes áreas de investigação. Parece uma definição simples, mas tem muito que se lhe diga. E já agora estamos a falar aqui de interdisciplinariedade, de várias pessoas a fazer coisas que não estão bem no seu campo de conforto. Como é que a Cristina chegou aqui? Ciência cidadã, como é que se chega ao estudo da ciência cidadã? Ora bem, foi um processo longo. Foi um processo longo. Começou porque a minha formação de base é na área da biologia, portanto eu fiz a minha licenciatura em biologia, o meu doutoramento também em biologia, mas eu quando fiz a minha licenciatura trabalhei com a ecologia de lagartos. Lagartos. E não é propriamente um tema que as pessoas à partida digam, fantástico, trabalhar com lagartos. Aliás, a minha família e amigos sempre se perguntavam, mas porquê lagartos? Por que razão é que estás a trabalhar com lagartos? E pronto, eu lá explicava o que fazia, não é? Dentro da temática da ecologia dos lagartos, em que é que eu estava a trabalhar, e tinha sempre que dar bastantes explicações. E já agora o que é que dizia? Eu também estou curiosa. Eu dizia que estudava aquelas espécies de lagarto, era uma espécie de lagarta em particular. Eu comecei por trabalhar inicialmente com lagartixas, ajudava colegas. Eu própria dizia que, indo para a biologia, a última coisa a qual eu trabalharia era com répteis. Certo. Portanto, Pagamos assim, sempre às pela vezes, língua. É verdade. Nunca devemos dizer nunca. E, portanto, eu própria dizia, nunca trabalharei com répteis. Fui convidada uma vez para ajudar um colega a fazer trabalho de campo e achei tão interessante as práticas lá está, de recolha de amostras, de estudo no campo, achei tão interessante o processo científico, lá está, ainda aluna, não é? Achei tão interessante aquela colaboração e participar ativamente no processo que estava a ser feito e nas metodologias que estavam a ser feitas, que acabei por interessar-me imenso pelo trabalho de ecologia que era feito naquele caso com as lagartixas. E depois deixei-me ficar com o grupo que trabalhava e comecei a trabalhar com lagarto d'água. E o que eu explicava era que ao estudarmos estas espécies, não é? Estamos a estudar a forma, as histórias de vida neste caso de um lagarto d'água, que vive num determinado habitat, portanto junto aos rios, e aquilo que eu explicava era que ao estudarmos a forma como estes animais se adaptam àquele habitat em particular e as estratégias que estabelecem, depois, ao preservarmos estas espécies e conhecermos melhor os processos de
de história de vida deles próprios, também ajuda-nos a perceber qual o papel destas espécies no nosso ecossistema e ajuda também a preservar esse ecossistema e os habitats. Portanto, nós estamos a estudar uma espécie em particular, mas ao mesmo tempo estamos a estudar um ecossistema, a contribuir para o estudo do ecossistema em que nós todos vivemos, Claro, não é? e aí já Enquanto faz humanos todo também sentido. faz todo sentido que estudemos, não é? Portanto, o pequeno estudo de uma espécie ou qualquer pequeno estudo da ciência tem depois sempre uma abordagem maior, não é? Portanto, e era mais ou menos isto que eu tentava transmitir. Depois, comecei-me a interessar também pela genética, pela parte da genética. Comecei a fazer uns estudos de genética com lagartos, a ajudar também colegas. Isto foi sempre na base, lá está, do voluntariado e da ajuda, um pouco aquilo que é É a ciência própria cidadã. ciência cidadã, não é? E interessei-me também pela área da genética e depois aí fui de lagarto para cavalo. Portanto, É uma boa expressão. deixei de estudar lagartos, e passei a estudar cavalos. Mamíferos, mais sexy. Mamíferos mais sexy, portanto, cavalos eram muito mais bonitos, as pessoas já, ai, cavalos, que bem, portanto, que interessante estudar cavalos, e foi de facto muito interessante. E quando trabalhei com cavalos, estudei uma raça de cavalos em particular, que é o cavalo de Sorraia, há 3 raças de cavalos de Portugal, que é o cavalo de Sorraia, o cavalo lusitano, que é o mais Sim. conhecido, e o garrano, que existe na Serra do Gerês, na região do Gerês, e eu estudei o cavalo de Sorraia, que é uma raça de cavalo relativamente recente, quer dizer, está quase a fazer 100 anos na realidade, mas que foi selecionada e foi junta pelo facto de ser um cavalo que parecia ter a aparência, parecia ser um cavalo selvagem. Portanto, e foi uma raça que foi criada com base num conjunto muito reduzido de animais, portanto, muito consanguínea, e muito interessante de estudar. Isto levou, ao estudar esta raça em particular, a interessar muito também sobre a história da domesticação do cavalo. Ok. E depois estudei a história da domesticação do cavalo, e entretanto, eu acho que todos estes processos, e naquela questão de explicar o que fazia, explicar sempre às pessoas, quando estudavas cavalos era mais simples, não é? E fazia testes de paternidade também, trabalhei num laboratório em Alter do Chão que fazia testes de paternidade para cavalos, que é fácil explicar a razão porque se usa a genética para testes Claro. de paternidade, e penso que sempre esta ideia de explicar e de mostrar a importância da ciência levou-me a interessar-me pela área da comunicação de ciência. E isto coincidiu com o final do doutoramento, portanto em 2006, e depois fiz um pós-doutoramento na comunicação de ciência. Trabalhei durante vários anos no Museu de História Natural e da Ciência, e durante essa minha estada no Museu de História Natural e da Ciência, de repente comecei a ouvir falar da ciência cidadã e deste envolvimento. Nós já fazíamos várias coisas de envolvência e de envolvimento da sociedade nas práticas, da restante sociedade na prática científica. Mas começou-se a ouvir falar neste termo, do inglês citizen science, não é? Sim. Começou-se a ouvir muito falar. Eu tinha uma colega que esteve na base da formação, da criação da Associação Europeia. Comecei-me a interessar muitíssimo por esta prática. Porque é um termo relativamente recente, comunicação de ciência. Aliás, comunicação de ciência é uma coisa, ciência cidadã é outra. Sim, aqui. sim. Sim, a ciência cidadã é um termo relativamente novo ou nem por isso? O termo em si surge pela primeira vez em 1989. Quer dizer, quem estuda a história das coisas também, claro, procura sempre de onde é que nasceu, não é? Claro, Quando é sim. que se usa o termo pela primeira vez? Surge pela primeira vez, tanto quanto se sabe, não é? A primeira vez que foi encontrado na literatura, 1989, o termo citizen science, numa publicação do MIT, em que o que era pedido foi algo promovido pela Sociedade Audubon nos Estados Unidos, e em que se pedia aos habitantes dos 50 estados nos Estados Unidos para recolherem amostras de chuva para enviarem para a Sociedade Audubon para
porque eles estavam a fazer um estudo sobre chuvas ácidas. Ora, como não conseguiam ir aos Claro. 50 estados dos Estados Unidos, não gostava muito aos Habitantes. americanos e habitantes que viviam nos 50 estados pegarem num frasquinho com a água da chuva e enviarem para a sociedade. E, portanto, eles puderam fazer as análises e fazer um estudo sobre as chuvas ácidas com base nessas amostras enviadas pelos habitantes, não é? E dizia nesse artigo que uma espécie de ciência cidadã. Depois, mais tarde, este termo é usado também por um sociólogo em 1996, que é o Alan Irwin, numa publicação, se bem que a definição é um pouco diferente, é mais da participação ativa na tomada de decisões políticas, Pois, portanto é um bocadinho não é envio de diferente, recolha e não recolha é de esta amostras. recolha de amostras, e depois há um outro ornitólogo, logo em 1995, a 6, perdão, que volta a mencionar o termo citizen science, e é um ornitólogo que ainda hoje tem, e quer o Alan Irwin também, mas estão muito ligados a esta temática da ciência cidadã, porque esse ornitólogo, que é o Rick Bonney, que é um americano, faz parte do laboratório de Cornell e que é dos laboratórios mais conhecidos na prática da ciência cidadã. Depois, a partir daí, começa-se a falar cada vez mais e a usar este termo para este envolvimento, lá está, aquilo que nós, ou seja, o termo em si é novo, a prática não é nova. Eu ia Portanto, fazer essa pergunta. é- Porque já se fazia, já colocávamos cidadãos a contribuir para a ciência através de envio de amostras ou de dados para os cientistas os poderem tratar. Claro. Toda a componente de ornitologia amadora, astronomia amadora, não é? A recolha desses dados por pessoas que são até podem ser até podem ser investigadores. Portanto, nós temos até um caso muito, muito interessante de um investigador que é biólogo, mas que é muito reconhecido. Portanto, a formação dele é em biologia, é prática. Portanto, ele é biólogo, trabalha em oceanografia, mas dedica os seus tempos livres à astronomia e é um reconhecidíssimo astrónomo. Interessante. Mas na realidade, É biólogo. ele é biólogo, não é? Portanto, não deixa de praticar astronomia e ser um reconhecidíssimo astrónomo, apesar da sua especialização profissional, não é? Não ser na área da astronomia. Portanto, ele pode ser, eu por acaso nunca lhe disse isto, mas ele pode ser chamado um cientista cidadão, não é? Na área da astronomia, não é? Exato. Porque isto só porque a profissionalização dele é noutra área. E realmente as comunidades de astrónomos amadores, de ornitólogos amadores, como muito bem dizia, pessoas que enviam amostras e sempre contribuíram com amostras para a investigação científica, tudo isso pode hoje em dia caber dentro desta definição, portanto, desta área a que se convencionou chamar ciência cidadã. Não é um termo muito Chave. muito consensual, porque pela própria forma como ou seja, ciência cidadã, mas que se alarga a outras áreas, a várias áreas da ciência e da investigação. Nós associamos rapidamente às ciências naturais, não é? E às práticas das ciências Sim, naturais, ia falar mas pode nisso. ir para outras áreas. Sim, porque nós estamos aqui a falar de interdisciplinariedade e estamos aqui a falar de um biólogo que foi para a astronomia, mas as ciências sociais também existem. Aliás, tenho duas perguntas. A primeira é como é que se começa bióloga e depois de que maneira é que a história entra, a sociologia entra e temos aqui um currículo extremamente interdisciplinar, não é? E os desafios. Eu acho que entra pela curiosidade, não é? Pelo interesse que há pronto, claro que a curiosidade também acho que a curiosidade está na base de eu ter seguido uma carreira científica, pronto, e isso às vezes perguntam-me, eu acho que era curiosidade por saber mais, por conhecer mais. E ao longo do processo, aquilo que eu me fui apercebendo, e talvez por ter começado o meu trabalho de investigação em áreas muito particulares, lá está, a ecologia de lagartos, era uma coisa um Muito bocadinho específica. específica, não é? Depois, quando passei para a genética dos cavalos e principalmente para a história da domesticação, eu percebi que eu não conseguia contar história nenhuma se não soubesse de outras áreas disciplinares. A história, a componente histórica era absolutamente Essencial. importante, não é? Porque a história da domesticação do cavalo
está associada indelevelmente à história humana, não é? E aos movimentos dos humanos. Ou poderia não estar, não é? Mas neste caso, sim, o animal foi domesticado e, portanto, a história da domesticação está associada aos humanos. Portanto, nós temos que integrar a componente histórica, passar a percebê-la e a perceber-me o quão é importante, neste caso, juntar, lá está, uma, uma área que tem a ver com genética e houve ao estudar a história da domesticação humana, passávamos até para áreas de investigação e práticas de DNA antigo, não é? Aquelas técnicas já muito elaboradas, não é? Que as pessoas associam, isso é altamente específico e muito fora do normal estudar DNA antigo, mas para podermos contar a história do DNA antigo, temos que também introduzir a parte das humanidades, não é? Lá está, da história. E não só, não é? E a questão da sociedade, nós cada vez mais temos que pensar que a sociedade tem um papel também muito importante, não só em ser passada esta informação para a restante sociedade, mas também que a restante sociedade possa estar cada vez mais envolvida na ciência e conhecer mais, portanto, ou seja, esta interdisciplinaridade vem precisamente desse reconhecimento que não podemos trabalhar sozinhos numa determinada área. É impossível. E cada vez mais reconheço, eu trabalhei, ou seja, aliás, até o meu primeiro pós-doutoramento, quando terminei o doutoramento, e como disse, passei para a área da comunicação de ciência, fui trabalhar com sociólogos. Fui trabalhar para o ISCTE em colaboração com a Faculdade de Ciências, onde estava, e foi um processo de aprendizagem muito grande. Eu trabalhei com duas pessoas extraordinárias na área da sociologia, o professor António Firmino da Costa e a minha colega Cristina Conceição, e foi uma aprendizagem muito grande. Eu até com a minha colega Cristina Conceição, que mantenho muito contacto ainda, nós brincamos muito que ela é a bióloga honorária e eu sou a socióloga honorária. Eu não sou socióloga, não é? Mas aprendi muito e passei a reconhecer a grande importância que a sociologia tem, que as áreas sociais, não é só a sociologia, mas todas as ciências sociais e as humanidades têm, de facto, para a ciência. Não, é muito, muito, muito importante nós não pensarmos que a ciência pode ser feita só com aquele conhecimento de bancada, não é? Portanto, nós temos mesmo que abrir portas para as outras áreas da investigação. E esta pergunta vem agora um pouquinho ter com a segunda pergunta, que é: já percebemos então que a ciência cidadã pode ser uma forma de comunicar ciência? Pode, sem dúvida. Porque as Muito pessoas. importante. Exato, é porque Uhum. tem literacia científica associada e as pessoas conseguem perceber como é que o método científico funciona, e depois um bocadinho perceber que as ciências sociais e as humanidades também podem ser comunicadas. E também há método científico na sociologia, nas humanidades, por aí fora. Claro, claro que sim, claro. Ok. Ah, ah, Quando vamos para as ciências sociais e para as humanidades, ah, torna-se um pouco mais difícil, lá está, aquela questão da definição do que é, torna-se mais difícil quando vamos para as ciências sociais e para as humanidades, taxativamente dizermos isto é um projeto de ciência cidadã, porque na realidade nós estamos a estudar humanos, não é? E os humanos são aqueles que participam também, Sim, podem participar e envolver-se no processo. E se nós participarmos num projeto, sei lá, num projeto de investigação na área da sociologia, em que nós contribuímos através, imaginemos, de um preenchimento de um questionário, não é? Nós aí somos uma amostra, não é? exato, Isto é é exato, não somos não propriamente. somos nós somos a amostra, o estudo nunca poderia ser feito porque nós somos a amostra, portanto, isso não é um projeto de E ciência não vamos pôr os cidadã. lagartos a fazer Lá está, processamento dos dados. é isso. E portanto, agora, se além de termos pessoas a darem o seu contributo através de servirem de amostra, não é? Serem a amostra daquele estudo, se nós envolvermos membros da sociedade, por exemplo, na análise dos dados, na divulgação dos dados, no próprio desenho experimental, imaginemos que é um estudo que uma comunidade identifica como sendo necessário e precisam da ajuda dos sociólogos para fazer esse estudo. E, portanto, sabem que têm que ser feitas recolhas
imaginemos, através de inquéritos por questionário e portanto, envolvem-se desde o início no desenho desse projeto, depois ajudam até na recolha dos dados e depois na sua análise, na sua divulgação. Tudo isso é um processo de Ok, ciência cidadã, ok. ok? Portanto, é só para percebermos aqui um bocadinho a diferença, não é? Nas humanidades a mesma coisa, não é? Portanto, quando somos alvo da, da amostra, aí já não funciona, não é? Mas se participarmos nos outros processos, ah, podemos lhe chamar um projeto de ciência cidadã. Nas áreas das humanidades, por exemplo, há muitos exemplos de projetos de ciência cidadã e há uma plataforma internacional que tem vários exemplos, por exemplo, de transcrição de textos. Estudos literários, por exemplo. A plataforma chama-se Zooniverse e há pessoas que se dedicam, por exemplo, a fazer transcrições de obras de William Shakespeare ou da Agatha Christie ou textos antigos em que demoraria um investigador que está a fazer o estudo a fazer a identificação daqueles textos e depois a recolha e análise dos textos. ah, e há pessoas que não se importam de ajudar na transcrição desses textos, na identificação do conteúdo, e para o investigador que está a fazer esse estudo, por exemplo, na área das humanidades, essa ajuda de quem não se importa de contribuir é um bom exemplo de um Ok. projeto de ciência cidadã na área das humanidades. Certíssimo. E vendo que estamos a desmistificar alguns pontos, eu gostava de perguntar quais são os principais mitos que existem na percepção pública, aqui na população, relativamente à ciência e que a ciência cidadã acaba e a comunicação de ciência acabam Uhum, por desmistificar um pouquinho e uhum. aclarar as ideias. Quais são assim, os principais mitos? Eu considero que talvez um dos principais mitos que existe é que a ciência é muito complicada. Ou seja, eu não estou a dizer que a ciência não é complicada também. Claro que tem a sua complexidade e é natural, não é? Portanto, há áreas então muito especializadas e com as quais nós muitas vezes identificamos. Ai, a ciência é muito difícil nós percebemos como é que se faz o processo científico. Tem que ser É todos aquele mito que génios. são todos. Sim, nós somos todos geniais. Eu fico muito orgulhosa é das poucas vezes em que me dizem que eu sou gênio, não é? É bom. Mas pronto, mas desmistifico logo. Não, eu não sou gênio nenhum. Sou uma pessoa que se interessa, que aplica uma metodologia, que faz um estudo e, e é interessante e é importante a ciência cidadã. Mostra como nós podemos participar, como é não é em tudo, não é em todas, isto é como qualquer área profissional, há áreas que são mais difíceis da pessoa interiorizar, aprender, mas, ou seja, a ciência cidadã ajuda a mostrar, ou pode ser uma forma ótima de comunicar que a ciência, como é óbvio, tem metodologias, tem a sua complexidade, mas é fácil poder participar em algumas dos seus processos, não é? E há áreas mais complicadas, há outras menos complicadas, mas qualquer pessoa pode envolver-se caso queira, não é? Que pode aprender. Por isso é que nós temos casos de pessoas que não têm formação em ciência, mas que acabam por especializar-se, por exemplo, em determinadas áreas só pelo interesse que têm por exemplo, na taxonomia. Eu conheço um caso, também aqui em Portugal, de uma pessoa que não teve formação de base na área, ele não é biólogo de formação, não tem um curso superior e é o maior especialista de libélulas em Portugal e está a tornar-se um dos provavelmente maior especialista de abelhas também em Portugal, é o Albano Soares e pronto, há várias pessoas, e há outros casos, quer dizer, eu estou só aqui a dar um exemplo que é um que eu me lembro mais recorrentemente, porque conheço, é meu conhecido e portanto, ou seja, não teve a formação, não precisou da formação superior para se especializar na identificação daqueles animais. Claro que depois o processo científico tem outras componentes, não é? E, portanto, é sempre preciso ajuda também dos investigadores. Não estamos a dizer que agora a ciência tem práticas, não é? Tem modos de fazer. E é sempre importante é que seja feita em colaboração, ou seja, não é sempre que se queira, que se considere que seja
importante o envolvimento da sociedade. Portanto, também não considerar que agora todos temos que fazer ciência cidadã e que toda a gente tem que, sempre que faz ciência, temos que envolver a sociedade. Às vezes não é possível, não faz sentido, não, em termos de sustentabilidade não é possível, portanto, não é, também, ou seja, eu tento muitas vezes dizer isto, virou moda, mas às vezes, e bom, pelas boas razões, porque é de facto uma forma de co-criar conhecimento, de envolver a sociedade, mas não é nada obrigatório, ou seja, às vezes as pessoas que, agora tenho que fazer um projeto de ciência cidadã só porque toda a gente Porque é faz. bonito e todos Porque é fizeram. bonito e todos fazemos. Não, porque depois, até em termos de sustentabilidade desses projetos, eles, muitas vezes cria-se um projeto e depois não há forma de dar continuidade. E também eu muitas vezes ponho na posição das pessoas a quem nós pedimos para nos ajudarem, agora já não tenho mais nada para fazer, então e o que é que eu faço a seguir? Pois, Agora já não temos mais nada. claro. Então, mas se calhar, ou deixar muito claro então que é um apoio pontual, uma ajuda pontual e portanto, deve ser muito bem pensado se queremos mesmo, se necessitamos mesmo de envolver a restante sociedade no processo que nós estamos a fazer de ciência, de criação científica. Porque eu acho Uhum. que de forma natural fomos chegando a este ponto que é a confiança na ciência, Uhum. que é outro ponto importante aqui nos mitos e na Uhum. desmistificação de alguns pontos. O facto de haver ciência cidadã acaba por contribuir de alguma forma para haver confiança ou não haver confiança. E porquê é que há desconfiança ou não? Uhum. Por acaso é curioso que eu ainda a semana passada estive num encontro de comunicação de ciência e falámos um pouco sobre a questão também da confiança na ciência e a forma como, de facto, a comunicação de ciência ou o facto de estarmos da investigação e de quem faz a investigação estar cada vez mais aberto a comunicar e a mostrar a sua informação para a sociedade. E estávamos a falar sobre essa questão da confiança e realmente Portugal é um país muito interessante porque a confiança na ciência é bastante grande. Os estudos que foram feitos revelam que, de facto, há ainda uma grande confiança na ciência, ainda bem. E a ciência cidadã, ou seja, uma das razões também para se manter e para que esta área tenha crescido bastante também, é por isso mesmo, é porque permite ou pode permitir que as pessoas, ao verem como o processo é feito, as incertezas que existem na ciência. A ciência não é pomos uma gota e de repente aquilo transforma-se em algo, não é? A ciência tem avanços, tem recuos, tem incertezas, é um processo que não é totalmente linear, não é? E às vezes é ótimo ou seja, ao participarmos nesse processo, ao percebermos como é que ele funciona, aumenta-nos a confiança, porque muitas vezes a questão é, e quem está de fora diz, vocês os cientistas nunca sabem muito bem, umas vezes dizem uma coisa, outras vezes dizem outra, Pois. porque a ciência é mesmo assim. Nós às vezes, face ao conhecimento que temos no momento, achamos que o mais correto será isto. Depois, se calhar, se fizermos mais um progresso, mais um avanço, mais uma análise, algo diferente, com outro conjunto de dados, com outra informação, se calhar já não é um bocadinho diferente, não é? Uhum. E É um processo aberto. é um processo aberto, não fechamos nada. Aliás, nós, eu não sei como é que a maioria das pessoas, mas eu ainda me recordo quando estava a fazer até foi o meu estágio de licenciatura, lembro do meu orientador me dizer, tu não vais não vais chegar a conclusões, tu vais chegar a umas considerações finais, porque vais deixar em aberto novos estudos, porque face àquilo que tu estudaste agora, essas serão as tuas conclusões, não é? Neste momento. Mas são considerações, não é? Porque quem sabe se alguém pegar nos teus dados, na tua informação, encontrar outra informação e adicionar, não dará um passo diferente, portanto, é sempre um processo, não é? É um processo e que nos vai trazendo muito conhecimento e
e importante, não é? E conhecimento muito importante. E eu acho que ao mostrarmos como é que este processo é feito através das práticas de ciência cidadã, permite à restante sociedade entender como é o processo científico, que não é de facto nada fechado, é um processo muito aberto. Mas é interessante neste sentido. Eu acho que há aqui uma dificuldade e podemos falar nisso em termos de gestão de expectativas. Uhum. Nós temos muito uma visão tecnocrata da sociedade, em que nós vamos pedir aos cientistas que legitimem de alguma maneira as decisões políticas, porque eles é que Uhum. sabem, porque eles Uhum. é que aferiram, porque eles nos Uhum. podem dizer se é para a direita ou para a esquerda. Uhum. Será que é este o papel do cientista? O papel do cientista será ajudar nessa tomada de decisões, claro, porque poderá ter um conjunto de informações que ajuda nessa tomada de decisão. Pode ajudar a legitimar, quer dizer, poderá dar um apoio, não é? Mas deve ser sempre, e eu acho que os investigadores no que toca a esse apoio que dão na tomada de decisões políticas, têm sempre a consciência de informar que, face ao conhecimento que temos atualmente, esta é a melhor informação que podemos dar. E deve ser sempre dito desta forma. Claro que, como estão a analisar os processos, não é? Também um decisor político vai pedir a pessoas que têm um conjunto de dados que já o analisaram, não é? Portanto, obviamente, é consciencioso da parte de quem é decisor político pedir a quem está no processo, não é? A quem está a fazer a análise, que dê o seu apoio, no sentido de quanto mais informação nós Claro, temos, melhor é a decisão que nós possamos tomar. É por isso é que nós fazemos ciência, fazemos estudos de ciência, tecnologia, do que quer que seja, para termos sempre conseguirmos ter melhor informação, melhor conhecimento. E, portanto, mas sempre deixando, portanto, eu acho legítimo da parte, claro, de um decisor político fazer isso, não é? Melhor do que pedir a alguém que nunca analisou nada e dizer: "Olha, agora diga-me lá como é que eu me posso portar para tomar esta decisão". Acho que não seria muito claro. consciencioso portanto, acho muito bem que seja feito. E claro que também vejo que, da parte de quem faz a investigação, há essa consciência de explicar, não é, de que face ao que sabemos até agora, isto é o melhor que podemos. Claro que há erros muitas vezes, claro que às vezes o conselho que é dado ah, ah, pode não ter sido melhor, mas face ao que se sabia, era aquilo que se achava que era a melhor decisão. Porque é um processo aberto e se não houvesse liberdade, não havia ciência, não é? Claro, claro. Se nós não pudéssemos questionar, se nós não pudéssemos dizer isso não é assim, se Sim, é de outra forma, claro, a claro, ciência não seria claro, feita. claro, claro. Às vezes há questionamentos a mais sobre coisas que foram efetivamente estudadas. Isso é um ponto interessante. Há questionamentos a mais sobre coisas que foram efetivamente estudadas, portanto, ah, mas pronto, mas podemos questionar as coisas. Às vezes é quais são então os dados que comprovam, isso é que é a componente importante, é se eu questiono então que dados é que eu tenho para comprovar a minha teoria, porque vai-se fazendo a minha teoria, a minha hipótese, não é? Portanto, nós geramos hipóteses de investigação e, portanto, temos que depois recolher dados e analisá-los e chegarmos àquilo que achamos que é o melhor, que é a melhor resposta para aquela nossa hipótese. E muitas vezes há pessoas que questionam, mas depois por que razão é que questionam? Quando questionam ou quando contrapõem uma outra hipótese, quais são os dados de base para essa outra hipótese, não é? E isso às vezes é que gera algumas tensões. Pois, exatamente, uma polarização aqui de Sim, discurso ou algumas sim, posições mais, sim, mais extremistas. sim. E passando agora para outro ponto da conversa, ser cientista, no geral, uma vida de cientista, ah, qual é o lado escuro e o lado mais alegre de ser cientista em Portugal? Ser cientista em Portugal, ou seja, ser cientista, eu acho que é assim, eu adoro fazer investigação. É mesmo, acho que escolhi a profissão que mais gostava. Felizmente fui livre de o poder fazer ao escolher esta, para já a biologia, porque eu adorava a biologia. Lá está a questão da curiosidade, de tentar
saber mais sobre os assuntos, portanto, alimentar a minha curiosidade. E acho que ser cientista a meu ver, e é como eu vejo, é sempre isto: é querer saber mais, querer conhecer mais, aplicar metodologias para saber mais, questionar-se sobre as coisas, e tentar encontrar respostas no momento, não é para o que seja. Mas pronto, de conhecer mais e saber mais e fazer todo este processo. E acho que ser cientista é isto, e cada vez há melhores condições para fazer investigação. Quer dizer, eu quando comecei, isto foi nos anos 90, não é? Alguns nos anos 90 as condições eram muito diferentes. Temos aqui um problema, não é? Que teremos naturalmente de falar quando falamos em ciência em Portugal, que é o financiamento. O financiamento tem aumentado, mas não aumenta o suficiente. E, portanto, ser cientista é gostar muito daquilo que se faz, porque associado a ser cientista e a fazer ciência há a questão da precariedade. E é que tendencialmente tem reduzido, não é? Tem-se tentado reduzir, mas há ainda um subfinanciamento da ciência em Portugal, e não é só em Portugal, existe noutros países, há um subfinanciamento da ciência de um modo geral. O que é até curioso pensar, não é, que a ciência é tão importante e Exato. depois não há um financiamento adequado, não é? Faça uma área com tanta importância e que interessa para todas as outras áreas, não é? Porque nós fazemos investigação nas mais variadas áreas. Já falámos aqui que não é só, sei lá, nas ciências naturais, ou na medicina, nas ciências da saúde, nas tecnologias, por aí fora. Também vamos para as áreas das ciências sociais e das humanidades, não é? E há sempre. E este pouco investimento que às vezes é feito é até um pouco paradigmático, não é? Mas considero que, ou seja, na realidade, é preciso haver investimento financeiro. A ciência, infelizmente, não se faz assim, do ar. Tem que haver, de facto, investimento, e considero que em Portugal ainda existe, não é? Não sou eu que considero, existe subfinanciamento para a ciência e, portanto, as pessoas fazem, quem faz ciência tem sempre que considerar que pode ter, nem toda a gente é precária ou tem esta instabilidade, mas haverá sempre a dificuldade muitas vezes em financiar a investigação que é feita, não é? Quer a si próprio, quer aos projetos de investigação, por exemplo. Mas cada vez está muito, 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 muito melhor. Ou seja, tem melhorado imenso, porque depois não é só os financiamentos nacionais, há o financiamento internacional ao qual nós podemos candidatar-nos, e, portanto, colaborações, e lá está. A visão que também, em termos de financiamentos europeus, tem surgido é muita interdisciplinaridade, portanto, áreas que antes não eram tão financiadas, como, por exemplo, a comunicação de ciência, ou, por exemplo, a ciência cidadã. Por isso é que eu, neste momento, estou a trabalhar em ciência cidadã, não é? Porque houve uma abertura para fazer investigação e para trabalhar nestas áreas. Isto há uns anos atrás era muito complicado. Eu, quando terminei o meu doutoramento, foi os primeiros financiamentos que estavam a dar para pós-doutoramentos em promoção e administração de ciência e tecnologia. Portanto, isto foi em 2007. E desde aí isto tem melhorado imenso, e cada vez há uma maior abertura até para estas áreas mais interdisciplinares e de estudos de ciência e sociedade, o que é ótimo. Que é ótimo. Cristina, já estamos a chegar ao fim da nossa conversa, o que é bom acaba depressa. Muito bem, é verdade. Eu gostava de perguntar se tem alguma coisa mais a acrescentar, se acha interessante falarmos de mais algum ponto. Mas nada, eu acho que estou, como se costuma dizer, estou satisfeita. Ai, que bom! Pronto, nós também estamos satisfeitos, a querer mais para a próxima. Então vamos nos despedir. Muito obrigada por ter estado connosco. Muito bem, obrigada. Despedimos-nos assim deste episódio. Acompanhem-nos nas redes sociais, no canal YouTube do ScienceCast, e cá vos esperamos na próxima. Obrigada.